Momento de reflexão. Meu amado e querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Eu me chamo Elizabeth e tenho muito prazer em falar com você. E hoje, a pregação da palavra de Deus é para aconselhar. E ela se encontra aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e o versículo 15, que diz assim: porque nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Meu amado e querido irmão, nós precisamos cada dia pensar em como devemos servir a Deus, como devemos ser novas criaturas. E quando somos nascidos de novo, não temos mais prazer nas coisas do mundo. O apóstolo Paulo estava falando aqui sobre os Gálatas que queriam cumprir ainda a velha lei, que era um fardo, porque pela lei nenhum de nós seria salvo, mas pela graça. E aí ele está dizendo que nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nada é coisa alguma, a não ser o ser nova criatura, ser pessoas nascidas de novo, servos de Deus. Aquele que é servo de Deus, ele não está preocupado com essas coisas. Trazendo para os nossos dias de hoje, é uma preocupação com vestimentas, com tantas coisas. Mas se nós temos a palavra de Deus na nossa mão, o Espírito Santo de Deus nos dá discernimento, que não basta também nós termos a palavra de Deus na nossa mão, mas ela tem que estar escrita na tábua do nosso coração. E ela tem que, a palavra de Deus, é o crer em Deus, é o obedecer a Deus que tem que estar dentro de nós. E não é pelas aparências, pela pessoa ver uma outra pessoa e de acordo com as suas vestes, a pessoa vai achar que aquela pessoa não é digna porque está vestida assim ou daquela outra forma. Quem vai fazer o julgamento é Deus. Nós não somos juiz de ninguém. Nós temos que julgar, procurar olhar para dentro de nós e nos julgarmos a nós mesmos, como o apóstolo Paulo mesmo recomenda lá em 1 Coríntios. Então, nós devemos procurar viver uma vida correta na presença de Deus. E deixa cada um, se nós achamos que o irmão, que a irmã, às vezes não está andando adequadamente, como um servo de Deus deve andar, a gente chama ele e conversa. Mas o problema é que nós muitas vezes falamos para outras pessoas e não falamos para aquela pessoa, porque a palavra de Deus diz que os mais velhos, pelo menos com respeito às mulheres, que as mais velhas devem aconselhar as mais novas a serem honestas, boas donas de casa, boas mães, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então nós devemos viver uma vida correta na presença de Deus, mas não olhar para a vida do outro para censurar. E era aquela briga que um que não era circuncidado achava errado o outro que se circuncidava, e o que se circuncidava e o outro que não, e ficavam naquela briga. Mas somos de Cristo, cada um de nós, e nós devemos olhar para nós mesmos cada dia, viver mais uma vida de santidade na presença de Deus. E se pudermos aconselhar
o irmão, a irmã, que achamos que está errado, vamos aconselhar, mas não falar dele para as outras pessoas. Sabe que um dos grandes prejuízos é nós ficarmos falando mal da vida uns dos outros. Nós devemos, o que a palavra de Deus recomenda, que nós devemos nos amar uns aos outros, suportar um ao outro em amor, no amor de Cristo. Então, meu amado e querido irmão, não olhe porque a pessoa está vestido assim ou assado, daquele jeito. Porque nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração e nós, como servos de Deus, nós sabemos como nós devemos nos vestir, que não deve ser exagerado, porque quem tem que aparecer na nossa vida é Jesus. Que Deus abençoe você e até uma próxima vez, se o Senhor Deus nos permitir.